Seja muito bem-vindo ao nosso canal Jaboque Vamos Orar. O nosso estudo anterior falava sobre uma mulher que ela temeu a Deus e por ela temer a Deus, ela salvou-se e também a sua família. Hoje nós vamos falar sobre outra mulher que a Bíblia nos ensina, que pela sabedoria e humildade dela, ela salvou a si, ela salvou a sua família e também salvou ao seu povo. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Se você gostou, compartilhe e vamos juntos fazer a obra. Não se esqueça de se inscrever e vamos lá? O nosso tema de hoje fala assim: Deus providencia socorro para o seu povo através de uma mulher. O nosso texto, nós vamos focar em Isaías, no capítulo 61, verso 7, que diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa esperança. Eita, Deus tremendo! Vamos ver Isaías 55:9 também, que diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Não se esqueça, Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Hoje nós vamos falar de um Deus lindo que usa uma mulher para salvar o seu povo, um povo que estava condenado à morte. Nós não podemos nos esquecer também de um personagem fundamental na criação desta mulher, na condução desta mulher. E esse tio dela teve essa participação muito grande e a tornou mais do que vencedora. Vamos ver? Você consegue identificar quem seria esta mulher? Uma mulher usada por Deus para salvar e libertar todo um povo da morte. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa rainha Esther. O nosso texto, aonde conta toda essa história, está justamente no livro que leva o nome de Esther. Você sabia que nesse livro não aparece o nome de Deus? Mas sim, aparece Deus agindo a favor do seu povo. Aquele povo, o povo de Deus, era um povo complicado, né? Verdade? Ele estava imergido em seus pecados, mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó, e a promessa de Deus permaneceu. Vamos ver o que diz 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 1. Se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos falar um pouquinho de Esther? Esther, a Bíblia fala que em hebraico ela tem o nome de Hadassah, que significa arbusto com ramos perfumados. Já no nome na persa vem a ser Esther, que significa estrela. Esther, ela era judia, ela foi criada pelo primo dela, Mardoqueu ou Mordecai, em algumas traduções. Ela vivia entre os exilados em Suzã, reinado de Xerxes, ou, em outro nome, Assuero. Depois veremos detalhes. Nós vamos ver esse contexto onde uma órfã é tornada rainha, não só do seu povo, do povo judeu, mas sim de uma grande região com 127 províncias. Antes, vamos conhecer o contexto, falando um pouquinho sobre esse rei. O rei Assuero tem esse nome no hebraico, mas também o nome dele no grego é Xerxes. É muito interessante que nós vamos ver em Esther 1:1 quem ele é. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou, olha como era grande a província, desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O Assuero, este rei, era vaidoso, era um homem muito poderoso, o mais poderoso do tempo dele. Ele governou, como nós vimos no versículo, 127 províncias, mas ele tinha uma coisa: ele não admitia que suas ordens fossem contrariadas e nem questionadas. Vamos ver Esther 1:12, que diz assim: porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira.
O rei ele tinha feito uma festa. Vamos ver o objetivo desta festa? Esther 1:4, que diz assim: para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, olha o motivo real desta festa. Ele queria mostrar a sua gloriosa, a sua grandeza, a sua supremacia, e ele queria também mostrar planejamentos de guerra, expandir o seu império e também como conquistariam outras nações. A duração da festa lá era aproximadamente 180 dias. Vamos ver o que diz Esther 1:4, a parte B, e também a gente vê o versículo 5, diz justamente assim, ó. Por muitos dias, a saber, 180 dias, e acabado aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias no palácio do jardim do Palácio Real. Esse banquete, essa festa, esses 7 dias, era muito regada a vinho. Sabe por quê? Porque existia uma crendice naquela época que através do vinho as pessoas conseguiam pensar melhor. É uma crendice daquela época. E aqueles últimos 7 dias, aquela semana, era uma semana onde o banquete era assim espetacular. Sabe qual era o desejo do rei? E esse desejo foi contrariado. Ele mandou chamar a rainha Vasti, que era a rainha que estava junto com ele no seu reinado. Vamos ver Esther 1:11, que diz assim: ele mandou que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Só que tem um detalhe, não era costume lá na Pérsia a rainha se expor. Olha que interessante como o rei já não estava raciocinando direito. Porque ele foi contrariado, sabe o que aconteceu? Ele ficou enfurecido. Ele destitui Vasti, orientado pelos seus conselheiros reais. Eles ficaram com medo que as mulheres deles fizessem a mesma coisa. Vamos ver Esther 1:19, que nos diz assim: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Olha como ele agiu no calor da emoção dele. Passado alguns dias, vamos ver Esther 2:1, as coisas modificam um pouco. Pelo menos as emoções do rei diminuem. Então vamos lá, Esther 2:1, passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Uma vez feito o decreto, não era revogado. Mas aí, os seus conselheiros, eles têm uma ótima ideia. Vamos buscar uma mulher jovem, virgem, formosa, para substituir a rainha. E vamos ver Esther 2:2 e 4, que nos diz assim: então disseram os servos do rei que lhe serviam, busque-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, e que ajuntem a todas as moças, olha a condição, todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine ela em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Será que Esther, ela correspondia a esses requisitos? Interessante, olha o que diz Esther no capítulo 2, o verso 7b. Hoje nós estamos falando muito sobre o livro de Esther. Se você puder, deixa a sua Bíblia aí que você consegue acompanhar conosco. Então, Esther 2:7, a parte B do versículo diz assim: e era a jovem bela de presença e formosa,
Então, sim, ela correspondia a esses requisitos que eles estavam procurando. Só que tinha algo a mais. Além dela ser formosa, ela era muito mais do que eles procuraram. E nós vamos ver os aspectos do caráter dela, porque a Bíblia fala que vã é a formosura. Então, o nosso caráter, ele fala muito alto acerca do que nós somos. Então, vamos ver? Olha só, um caráter, uma característica do caráter de Esther. Ela era obediente. Vamos ver as atitudes de Esther com seu primo Mardoqueu? Esther 2:20, olha o que diz. Esther capítulo 2, verso 20. Diz o seguinte: Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara. Olha a obediência dela, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Esther 4:8b fala justamente o seguinte: e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então o Mardoqueu, ele fala para Esther: olha, você não vai falar quem é você, de que povo você é, mas você também, num outro momento, você vai falar quem é você e você vai clamar pela vida do teu povo. É muito interessante a gente observar que foram momentos diferentes. E sabe o que aconteceu? No capítulo 4, verso 16, a parte B, fala justamente assim: Esther, e assim irei ter com o rei, Esther falando, ainda que não seja segundo a lei. Mas ela obedeceu ao que Mardoqueu mandou, e assim se pereceu, pereci. Olha que lindo, e nós vamos falar muito sobre esse versículo hoje. 1 Samuel 15:22 diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Olha que reflexão. Tem pessoas que acham que tem que fazer o impossível, que tem que agradar a Deus, mas o que o Senhor fala? Eis que obedecer à palavra do Senhor é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Olha como a obediência foi a primeira virtude do caráter de Esther, que você pode que salta aos nossos olhos num estudo acerca de Esther. Mas Esther tinha outra característica muito grande, que era a humildade. É tão lindo porque Esther, ela se contentava com o que lhe ofereciam, e isto fez um diferencial dela diante das pessoas. Vamos ver Esther 2:15, que diz assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma ela pediu, senão o que disse Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Gente, como é ruim mulher insatisfeita, como é ruim mulher que nunca fica feliz. Mas Esther não, a humildade de Esther a trazia de uma forma tão linda que ela encontrava nos olhos das pessoas graça. Vamos ver Mateus 5:3, que diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É muito importante a humildade de Esther, assim como a obediência, ela saltava diante das pessoas, era um diferencial muito grande. Mas Esther, ela era uma mulher disposta. Mesmo diante da situação dela não estar na sua pátria, ela obedecia a tudo o que Mardoqueu falava. Vamos ver Esther 4:16, que diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Olha a disposição dela, ela estava preocupada em fazer aquilo que era do agrado tanto do tio dela, do primo dela Mardoqueu, como daquilo que era ordem.
daquilo que iria poder salvar a vida do seu povo, mesmo em detrimento da vida dela. É muito interessante a disposição dela. Mas Esther era muito sensata. Quando ela descobre que havia 2 camareiros que queriam matar o rei, e isso chegou aos ouvidos dela porque Mardoqueu mandou falar, ela tem uma atitude muito sensata. Vamos ver Esther 2:22, que diz justamente o seguinte: e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Quantas pessoas têm uma informação e toma como se fosse dela, e essa informação veio por outra pessoa, mas ela não deixou a outra pessoa aparecer. Então Esther, ela foi sensata. Outra característica de Esther, ela era cautelosa. Sabe por quê? Porque quando o Mardoqueu manda ela ir diante do rei, ela fala assim, mas Mardoqueu manda dizer a Mardoqueu, já fazem 30 dias que eu não vejo o rei. Olha a cautela dela numa estratégia, nós vamos ver os versículos, mas após o jejum, que ela convocou o povo, ela entrou, mas tudo com muita cautela, ela agiu com muita sabedoria. Vamos ver, Esther capítulo 4, verso 11, diz o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Olha só que tristeza, né? Mas ela foi cautelosa, ela mandou dizer para Mardoqueu. E ela foi prudente. Vamos ver Esther 5:1, que diz assim: sucedeu, pois, que ao 3º dia, então, lembra? Ela convocou o povo, eles oraram, eles jejuaram, e ao 3º dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, lá na casa real, defronte da porta do aposento. Sabe o que é interessante? Esther, ela era uma moça muito bonita, como nós já vimos. Ela poderia ter confiado na beleza dela. Eu jogo um charme diante do rei e intercedo pelo meu povo, mas ela foi prudente, ela foi cautelosa. Simplesmente ela fez algo também no reino espiritual. Outra característica dela, a paciência. Ela manda falar, ela manda pedir para Mardoqueu para todos orarem e jejuarem 3 dias. Não foi um dia, foram 3. Vamos ver Esther 4:16, que diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebida, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Novamente, a 3ª vez que eu uso esse versículo: se eu perecer, pereci. Mas o importante é que eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Quantas pessoas não querem se arriscar? Quantas pessoas não querem ficar? Não, o que fulano vai pensar? Mas Esther não. Esther, ela estava disposta a dar a vida dela. E olha que Deus honra aqueles que o honram. Esther, ela aguarda o momento certo para dizer a petição que ela queria. Olha a paciência, ela não foi só chegando e a hora que o rei manda ela entrar, ela já foi lá despejando tudo em cima dele. E o homem também não gosta disso. Vamos ver como ela foi paciente, cautelosa. É interessante que ela usa todas as características disso aí. Esther 5:4 diz o seguinte: e disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Eu fiquei imaginando que logo que o rei fosse, ela já tinha criado assim um momento propício. O rei estava lá juntamente com Amã, mas Esther foi pacienciosa. Deus dá estratégia para quem teme a ele. Olha o temor do Senhor sendo demonstrado em Esther. Vamos ver Esther 5:8, que diz assim:
Se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a minha petição e cumpra o meu desejo, vem o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. O rei já tinha falado para Esther, pode pedir o que você quer, rainha Esther. Mas ela foi prudente, ela foi pacienciosa. Não, amanhã. Esther foi escolhida para ser a nova rainha também, né? Com tanta característica. Mas lembre-se que os homens só estavam procurando o quê? Virgindade e beleza. Mas olha que lindo, vamos ver como que ela foi escolhida para ser rainha? Esther 2:17 diz assim, ó. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. É muito lindo saber que o temor ao Senhor, que você tem uma personalidade, a personalidade a gente pode trabalhar ela na presença de Deus. E ela foi feita rainha e foi amada mais do que as outras. Havia um perigo naquela época. O nome desse perigo se chamava Amã. Vamos ver quem era esse mau Amã? Esther 3:1 diz assim. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Imagina, Amã era soberbo, Amã era arrogante, Amã queria todas as atenções. Amã, ele só era menor do que o rei Assuero. E lembra lá, tinha alguém que criou Esther? Era justamente Mardoqueu. Sabe o que Mardoqueu era? A oposição a Amã. Mardoqueu era primo e pai adotivo de Esther, mas lembra que ele falou, não fale para ninguém? Ela obedeceu. Vamos ver Esther 2:7, que é muito interessante. E fala assim, este, falando de Mardoqueu, criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha nem pai, nem mãe, órfã, e era jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Por isso que a gente fala que ele era primo e pai adotivo de Esther. Mardoqueu, uma característica linda dele, ele era fiel. Ele era fiel ao rei e ele era fiel a Deus. Vamos ver ele fiel ao rei? Esther 2:21 diz assim. Naqueles dias, assentou-se Mardoqueu à porta do rei. Lembra que ele descobriu algo e contou para Esther? E 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram contra o rei Assuero e procuraram atentar contra o rei Assuero. Olha que legal. Ele foi fiel, porque ele poderia falar, quer saber, deixa quieto. Não, ele avisou Esther e Esther avisou em nome dele, né, o rei Assuero. Outra característica dele, ele também era humilde. Deu para você identificar? Esther era humilde, Esther era fiel, né, Esther era sábia. Mas vamos ver a humildade de Mardoqueu. Esther no capítulo 6, verso 12, que diz assim. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Ele tinha acabado de ser engrandecido. Ele tinha acabado de ser assim, exaltado pelo próprio Amã diante de todo o povo. Aí ele fala assim, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Olha como Amã era terrível, não era fácil não. Mardoqueu, ele era um homem muito obediente a Deus. Sabe qual o motivo dele não se prostrar diante de Amã? É porque Amã era malequita. E olha o que Êxodo, no capítulo 17, verso 16, fala. E disse, portanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. E Mardoqueu, mesmo não estando em Israel, ele mantinha a sua fidelidade às ordenanças do Senhor. Mas Mardoqueu, ele tinha outra coisa muito linda, que olha, nós temos que aprender. Ele confiava em Deus. Vamos ver Esther, capítulo 4,
verso 14, diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, olha a confiança dele em Deus, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas Esther, tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este você chegou a este reino? É quando a gente para um pouco para pensar, se você não fizer o que Deus coloca nas tuas mãos, outro vai fazer. Mas aí você vai ter as consequências. E como é bom a gente obedecer e mostrar a nossa confiança em Deus. Eu acho lindo quando ele fala socorro e livramento virá. Lembra porque Deus é o nosso socorro? Porque Deus é o nosso refúgio? Deus é a nossa fortaleza? E ele sabia disso, né? Vamos ver, ele foi engrandecido pelo rei. Esther 6:11 diz assim: e Amã, lá aquele homem cruel, tomou a veste e o cavalo, ele vestiu a Mardoqueu e ele levou Mardoqueu a cavalo pelas ruas da cidade. E ele apregoou diante dele: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Que maravilha! Olha como Deus muda, como Deus humilha o soberbo. Aí nós vamos ver que ele também, Mardoqueu, foi engrandecido por Deus. Se você pegar o capítulo 10 de Esther, você vai ver como Deus exalta Mardoqueu. Isaías 61:7, que é justamente aonde a gente começou, fala assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Vocês viram na história de Mardoqueu que Mardoqueu ele foi honrado por aquele que o odiava, né? E aí a gente vê: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Mas também olha o que diz Zacarias 2:8b: porque aquele que tocar em vós, não toca em qualquer um não, toca na menina dos olhos de Deus. Olha a sua condição em Deus. É lindo servir a este Deus. Mas aí o que aconteceu? Esther, ela tomou conhecimento da trama de Amã contra o povo dela. Amã, ele foi muito astuto. Ele convenceu o rei Assuero para matar todos os judeus. E todos os judeus, quando sabiam do decreto do rei Assuero, eles ficavam inconsoláveis. Vamos ver Esther no capítulo 4, verso 3, diz justamente o seguinte: e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Tão grande era a tristeza do povo judeu. E Mardoqueu também ficou sabendo. E não foi diferente com ele. Vamos ver Esther 4:1, que diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, ele rasga suas vestes, ele veste-se de saco e de cinza e sai pelo meio da cidade, clama com um grande e amargo clamor. Lembra-se de Jeremias 33:3? Clama-me que eu te respondo. Olha a certeza e a fé de Mardoqueu. Quando diz em Esther 4:14a: se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte sairá para os judeus. Essa é certeza de que Deus é Deus tremendo. Vamos ver qual foi a atitude de Esther quando ela soube. Primeiro, ela não teve a vida dela como preciosa e se perecer, pereci. Segundo, ela pede ao povo para orar e jejuar com ela e com as suas servas por 3 dias. E terceiro, ela foi pacienciosa, ela esperou o momento certo, ela foi estrategista para falar e para agir diante do rei. Na nossa conclusão, eu quero que você pense o quanto nós podemos aprender com Esther. Aprendemos com uma mulher obediente, sábia, corajosa, estrategista, humilde, com oração e jejum que ela fez. Ela ganhou a vitória para ela e para o povo de Deus. Oração e jejum é muito necessário na vida do crente. Vimos que Deus está presente na situação, mesmo quando nós não vemos Ele agir. Olha o que diz Isaías 64:4 para nós fecharmos esta história. Diz justamente o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti,
que trabalha para aquele que nele espera. Eu tenho esta certeza. Eu sirvo um Deus que trabalha a meu favor, independente de eu ver a atuação dele ou não. E tenho esta certeza, porque é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus possa te ensinar através da vida de Esther. Que o Senhor Jesus possa te ajudar nos dias difíceis a olhar para esse exemplo. Principalmente ter paciência, porque Deus é tremendo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Obrigada e até mais o próximo estudo do nosso canal Jaboque. Vamos orar?